Olá! Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das classes de palavras e o nosso vídeo de hoje é sobre o artigo. Nilde, os artigos definidos, o a, os, as, e os artigos indefinidos, uma, uns, umas? Sim, mas Nilde, eu já sei. Sim, eu sei que você já sabe. Nós não vamos estudar os artigos porque é um assunto difícil. Não, nós só vamos estudar algumas particularidades, bem como os artigos eles servem de base para outros estudos. Por exemplo, a crase. Daqui a pouquinho nós vamos ver que os títulos Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, diante desses títulos nós não utilizamos artigo. Quando nós estudamos crase, eu não sei se vocês lembram, também tem uma regra que diz assim: diante dos títulos Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, não se pode utilizar o acento indicativo de crase. Aí a gente entende. Se esses títulos não recebem artigo e a crase é o encontro da preposição a e do artigo a, então é claro que nunca vai haver esse encontro. Então, por isso, eu nunca vou utilizar o acento indicativo de crase. E aí eu não preciso ficar decorando regras. Eu começo a compreender o processo. Gente, eu acho que só por essa dica o vídeo já merece um like. Fique aí, dê o seu like, porque eu já volto. Sejam bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje, que é o artigo. Quais são os artigos? Artigos definidos, a, o, os, as, artigos indefinidos, uma, uns, umas. E aí a gente define, né, pessoal? O artigo definido delimita e destaca o elemento com o qual se relaciona gramaticalmente. Ao usarmos o artigo definido, o elemento com o qual ele estabelece relação já foi ou será prontamente apresentado ao ouvinte ou leitor. E o artigo indefinido? O artigo indefinido é utilizado para fazer referência a algo ou alguém que não se apresenta especificado no contexto de quem fala ou escreve. Então, para ilustrar essa definição, nós vamos trabalhar aqui essa tirinha do Calvin. O Calvin chega todo feliz e diz assim: ganhei um balão de gás. E o tigre diz: bacana. Vou ficar no alto desta escada e deixar o balão me puxar para cima. Nada acontece. Tenta pular. Viu? Lá se vai o balão. Você devia ter segurado firme. Gente, vocês observaram que aqui no primeiro quadrinho, o Calvin diz assim: ganhei um balão de gás. Por que essa indefinição? Um balão qualquer, ele passou, alguém deu um balão para ele nunca comentou com o tigre sobre o desejo de ter um balão, então, um balão. Aqui na segunda tirinha, ele já fala diferente. Olha, vou ficar no alto dessa escada e deixar o balão me puxar para cima. Por que agora ele utiliza o balão? Porque agora ele já apresentou o balão, foi o balão que ele ganhou. E aí na terceira tirinha, o tigre também já considera o balão. Por que é o balão e deixou de ser um balão? Porque agora é o balão do amigo dele. O balão que o amigo dele ganhou. O balão que o amigo dele desejava que subisse junto com ele. Né? Então, percebem a definição e a indefinição? Emprego dos artigos definidos. Considerações no uso do artigo definido. Diante de nomes de trabalhos literários e artísticos, se o artigo fizer parte do nome do título da obra, obrigatoriamente será grafado com letra maiúscula. Aqui a gente fala de literário e artístico, mas pode ter também, gente, jornal, revista. Exemplo, esse conteúdo é abordado no livro O Texto na Sala de Aula. Ué, Nilde, uma letra maiúscula no meio de uma frase? Sim, por quê? Porque esse O faz parte do título do livro. Então, independentemente de onde ele estiver, obrigatoriamente ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Atenção com o encontro da preposição de
mais artigo definido. No nosso uso da língua, pessoal, a gente já acostumou dá, das, do, dois, e a gente esquece de pensar que isso é um encontro de uma preposição de e dos artigos definidos. E aí o que acontece? A gente começa a trabalhar a preposição com uma classe de palavra variável, e não é. A preposição, ela é invariável. O que está variando nesse contexto que nós passamos a fazer, né, a utilizar, que é juntando a preposição com o artigo e flexionando, quem flexiona aí é o artigo. A preposição continua invariável, ok? Não coloquei aqui, mas também num contexto formal, na nossa língua cotidiana, na linguagem falada, a gente fala assim, ele me olhou de um jeito, quer dizer, de um, o de com artigo indefinido. Eu estou numa situação, em uma situação. E aí tudo bem, a gente já entende, a gente já se fala assim, e é bom, mais prático para nós utilizarmos essa forma de essa construção para nos expressarmos, mas essa junção que nós utilizamos na fala ainda não é muito bem aceita na escrita. Então você não leve isso para a sua redação, por exemplo. O das, o dois já está aceito, você pode utilizar com tranquilidade. Mas duma, numa, não faça isso, tá bom? Os artigos definidos têm uma função de substantivação dos demais classes de palavras. Nós já falamos sobre isso quando eu falei sobre substantivo, já alertei sobre isso quando a gente falou sobre os adjetivos, e agora sim, aqui é o momento que nós vamos tratar sobre isso. O falar demais pode comprometer a pessoa. Ele ficou muito feliz com o sim que recebeu. Olha, gente, falar é um verbo. Mas como eu tenho aqui um artigo, ele tem aquele superpoder de substantivar outras classes gramaticais. Então, atenção a isso. O sim que ele recebeu. Sim é um advérbio, o é um artigo, então ele substantivou o sim. Então, isso você fica atento, porque quando você for estudar função sintática, muitas vezes uma palavra que é um verbo, se ele estiver substantivado, ele pode exercer uma função de sujeito, por exemplo, tá? Mas isso é para outro momento. Não usamos artigos definidos diante de títulos de Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, palavras casa com sentido de residência ou família, fui a casa. Terra com oposição de bordo, foram de bordo a terra. Nilde, esse a aí, fui a, é só preposição, gente. Quem vai a algum lugar. Então, é só preposição, não tem artigo. Aí, isso também está lá nas regras de crase. Não posso utilizar o acento indicativo de crase, porque é só preposição. E terra. Os alunos, às vezes, apresentam muita dúvida assim, quando que não é oposição de terra? Não é oposição, desculpa, gente. Quando não é oposição de bordo. Não é oposição de bordo quando eu digo assim, vou cultivar a terra para fazer um jardim. Aí sim, essa terra, ela não está no sentido de contrário de bordo. É terra. A terra natal do meu pai é o Ceará. Então, terra aí também não está no sentido contrário de bordo. Então, nesses dois casos, eu posso utilizar o artigo com tranquilidade. Tudo bem? Depois da palavra cujo ou cuja. Exemplo, o aluno cujo pai viajou, está correto. O aluno cujo o pai viajou, não pode, né, gente? Está errado. Olha, esse o aqui depois de cujo não pode. E se eu tiver cuja no feminino, também não pode ter o a depois de cuja, tá? Cuidado com isto. É facultativo o uso do artigo definido diante de nome próprio. O João cumprimentou a Maria. Ou então, João cumprimentou a Maria. Pronomes possessivos quando apresentado o nome a que se faz referência. Minha mesa, a minha mesa. Nilde, como seria assim quando não faz referência? É quando eu digo assim, esta é a minha mesa e aquela é a sua. E aí eu não completo com mesa e paro no sua. Então, eu não apresentei
o substantivo que faz referência ao pronome possessivo. Então, neste caso, eu sou obrigada a dizer aquela é a sua. Agora, se eu estiver fazendo referência, se eu tiver um objeto que faz referência, como é o caso aqui, minha mesa, então mesa é referência de minha, ok. A minha mesa, tanto faz, tá? Emprego dos artigos indefinidos. O artigo indefinido pode assumir sentido variado. Até aqui a gente aprendeu que o artigo indefinido é só quando eu não sei, é qualquer um, mas a gente pode ter ele em outros sentidos. Por exemplo, numeral com sentido de aproximação. Tinha uns 40 anos de idade. 38, 39, 41, 42, uns 40 anos, uma proximidade. Quando o artigo indefinido serve para caracterizar um nome apresentado anteriormente por um artigo definido. Ele recebeu o abraço tão esperado, um abraço de pai. Então aqui, olha, anteriormente foi apresentado um artigo definido, né, e o seu substantivo. É qualquer abraço? Não, é o abraço que ele sempre esperou, o abraço que ele esperava. E o artigo indefinido vem para dizer assim, qual é esse abraço que ele tanto esperava? Um abraço de pai. Então percebe aqui que o artigo indefinido serve para cristalizar um nome apresentado anteriormente com o seu devido artigo definido, ok? Não usamos artigo indefinido. Quando? Diante de pronomes de sentido indefinido, certo, tal, outro, etc. Depois de certa idade, preferimos locais mais tranquilos, ok. Depois de uma certa idade, preferimos locais mais tranquilos. Errado. Porque certo aqui, gente, já me dá um sentido, já é um pronome indefinido. Então, eu tenho aqui, olha, outro artigo indefinido. Fica redundante, ok? Às vezes nós temos músicas ou poesias que fazem muito sucesso e que fortalece o uso de alguns desvios padrões da língua. Não tem nada demais em relação a isso, tá, pessoal? Então, a linguagem falada, eu já falei que a gente pode ser mais descuidados, a gente pode relaxar mais. Agora, na linguagem escrita, na linguagem formal, é que a gente deve tomar cuidados. Então, nesse caso aqui, para a linguagem escrita, não fica bem essa redundância. Mas nós já tivemos uma música muito famosa, que alguns aqui não é do seu tempo, ou às vezes conhecem porque o pai ou a mãe ouve ainda, ou então é também do seu tempo, que foi do Lulu Santos e Ronaldo Bastos. Se quando um certo alguém desperta o sentimento, é melhor não resistir e se entregar. Então, olha que interessante, não foi por acaso, não é porque ele não sabia utilizar a linguagem padrão, ele fez de propósito. Tudo aqui indica uma incerteza, olha, se, quando, um certo alguém, tudo indefinido. E aí esse termo fica o quê? Quando um certo alguém. E aí as pessoas utilizam com toda tranquilidade esse termo, quer dizer, incentivou as pessoas a utilizarem ainda mais essa forma, essa construção, que para uma norma padrão não é bem vista. Tudo bem? Mas também, gente, aquela filosofia que a gente tem aqui no canal. Ouviu alguém falar assim? Deixa a pessoa falar assim, assim que ela aprendeu, então você entendeu o que ela está falando? Então deixa ela falar do jeito que ela quiser, tudo bem? Pessoal, aqui nós encerramos o nosso encontro e eu volto aqui para me despedir de vocês e fazendo o uso do nosso conteúdo de hoje, eu vou pedir o seu like, a sua inscrição, o seu acionar do sininho, o seu comentário e deixar o meu abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até lá!